Queridos, eu ia dizer para vocês no segundo domingo, né? Mas na verdade nós já estamos no terceiro domingo vivendo essa série Avivamento. E eu quero te pedir em nome de Jesus a sua completa atenção hoje. Não perca não desfoque, não distraia, porque aquilo que o Senhor tem colocado no coração, no nosso coração, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, ele é sério demais, é importante demais. Nós tivemos há 2 semanas atrás o apóstolo Helder, né, naquela nossa imersão profética, onde ali eu entendi que a questão do avivamento já estava sendo anunciada, já estava sendo tratado, já estava sendo ministrado sobre a igreja. Nós tivemos aí no domingo passado a presença do pastor Tom, ok? Que trouxe também algo, ele não falou, aí é que está o grande detalhe. O pastor Tom, ele não pregou, ele não falou sobre avivamento, mas tudo o que nós vivemos na semana passada diz respeito ao avivamento, porque milagres fazem parte do avivamento, sim ou não? Milagres faz parte do avivamento, então também nós vivemos um tempo de avivamento. Só que esta noite, a partir dessa noite, e se Deus nos der graça e por sua misericórdia encerrarmos no domingo que vem, porque a palavra, ela começa, essas 2 últimas palavras, elas se completam. Ela começa, da minha parte, ela começa hoje e ela vai terminar no domingo que vem. Então eu preciso que você, por favor, entenda, que você permita que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração, ministre a sua vida, para que no próximo domingo, porque daí vem um desafio que eu lanço para você, no próximo domingo, nós possamos encerrar isso com, como a gente costuma dizer, a cereja do bolo, ou encerrarmos com chave de ouro. Aí vem a pergunta: quantos de vocês querem viver uma vida de avivamento? Amém? Então deixa a primeira coisa que eu preciso desmistificar no seu coração. Avivamento não é um estado contínuo. Avivamento são pequenas porções que o Senhor libera em determinados tempos para que nós possamos viver aquele tempo. Ninguém consegue, ninguém vive a história dos avivamentos que estava escrito nesse quadro até ontem, pelo menos que eu lembre. A história dos avivamentos sempre mostrou, eles vieram, eles abençoaram uma nação, eles abençoaram um continente, eles encerraram, a igreja seguiu, esfriou novamente, Deus envia novamente o avivamento e assim se segue. Em 2023 nós tivemos em Asbury, se não me engano, se não me falha a memória, agora nos Estados Unidos, um avivamento, muita gente criticando, não, aquele não é avivamento, não, aquilo foi um avivamento. Agora, o que faz com que um avivamento ele permaneça, ainda que o movimento ele acabe, é a proporção em que eu derramo o meu coração diante do Senhor, para que ele continue sendo avivado. Por esse motivo, a palavra se encerra domingo que vem. E aí você vai entender um pouco mais a respeito dessa questão do fogo que nós temos que manter queimando dentro de nós, para que o avivamento dentro de nós seja uma realidade diária, ainda que a movimentação ela possa parecer que não. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: avivamento não é algo que vem e permanece até a vinda de Jesus. Eles virão, eles acontecerão, e eu garanto a vocês, nós como nação brasileira, apesar de tudo que nós estamos vivendo, nós viveremos ainda um poderoso e transformador avivamento. Eu creio. Agora, aquilo que o Senhor nos tem dado aqui enquanto igreja, aqui enquanto comunidade, eu lhe garanto, se você entender aquilo que o Senhor começou já a ministrar há dois finais de semana atrás, hoje e no próximo, eu lhe garanto, quando nós chegarmos ao final do ano, nosso coração permanecerá, e quando voltarmos o ano que vem, o nosso coração permanecerá queimando. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2, é um texto bem conhecido. Abacuque, capítulo 3, verso 2, nos diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, e faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia.
Esse texto é um texto bem clássico e bem conhecido, principalmente quando nós vamos conversar a respeito de avivamento. Quando nós falamos de avivamento. Quando nós falamos de avivamento, nós vamos lembrar, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras e faze-as conhecidas em nosso tempo. Então, quando nós olhamos para a história dos avivamentos que houveram, eu até comecei a esboçar cada avivamento. Eu tinha escolhido, se não me falha a memória, 4 ou 5 avivamentos do século XVI para cá, e comecei a discorrer sobre eles, e hoje de manhã, depois do meu tempo de oração, eu senti a direção completamente contrária. Sabe quando a coisa não vai, não flui, você, Deus, não é por aqui o negócio. E eu tive que parar, eu tive que voltar a orar. Ok, Senhor, entendi. Então eu caminhei por aquilo que o Espírito Santo foi nos dirigindo. Então eu abro essa palavra citando Abacuque 3:2, mas eu inicio a nossa conversa de hoje à noite citando 2 poderosos e tremendos homens de Deus. O primeiro deles é um camarada que você admira, eu tenho certeza, e eu admiro ele demais, o falecido pastor Billy Graham, onde ele disse que avivamento não é descer a rua com um grande choro, mas subir ao Calvário não é descer a rua com um grande tambor, mas subir o Calvário com um grande choro. Aqui a gente já começa a entender, na palavra de Billy Graham, que avivamento não é o que muita gente pensa que é. Agora há um outro avivalista do século XVIII, Charles Finney, um homem tremendo, um homem de Deus tremendo, e ele fala sobre avivamento o seguinte: sem arrependimento e sem lágrimas não há avivamento. Então nós confundimos muitas vezes avivamento com muito riso, muito sorriso, muita festa. Não, avivamento não é isso. Ainda que o nosso momento de louvor seja maravilhoso, você pula, você dança, você salta, você aplaude, você dá glória a Deus, você assovia, isso não é avivamento. Então não tem como nós começarmos a falar de avivamento se nós, por exemplo, citarmos os 2 maiores avivalistas da história da igreja. Entre tantos, que eu vou citar alguns, nós temos aí Charles Finney e temos aí Billy Graham. Todos nós já ouvimos falar sobre avivamento. Todos nós, em algum momento, já ouvimos ministrações, já ouvimos podcasts, já lemos a respeito de avivamento. Quem já leu aquele pequeno livro de... Porque tarde o avivamento, esqueci o nome do autor. Leonard Ravenhill. Alguém já leu esse livro? É um livretinho pequenininho, fininho. Não leu? Eu te aconselho a ler. Se você quer saber sobre avivamento, se você deseja viver avivamento, leia esse livro. Você lê esse livro numa sentada. Em 1 horinha você lê esse livro. Um pouquinho mais devagar, se você fizer uma leitura um pouco mais atenciosa, 2 horinhas você lê esse livro. Então, geralmente, nós temos em mente que avivamento é alegria, festa, barulho, expressões de cantos, de danças. Só que deixa eu te falar uma coisa, avivamento é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Na verdade, a legitimidade das expressões do dançar, do fazer barulho, do cantar, do fazer festa, da alegria, a legitimidade dessas expressões, ela se dá após um avivamento que acontece dentro de nós. Não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Toda transformação que nós buscamos em Deus, ela nunca vai acontecer de fora para dentro, ela vai necessária e obrigatoriamente começar de dentro para fora. Então, quando nós pensamos em avivamento, nós não podemos confundir isso com festa, alegria, que se reúne aqui. Isso é apenas uma expressão daqueles que têm os seus corações avivados. Amém? Vamos em frente. Um verdadeiro avivamento, e aqui eu arrisco a dizer a vocês, o verdadeiro reavivamento. Por que eu posso dizer um reavivamento? Porque muitos de nós que estamos aqui, um dia já fomos muito mais avivados. Um dia nós já queimamos mais, um dia nós já fluímos mais, um dia nós já oramos mais, um dia nós já desejamos mais a presença, um dia os tempos foram passando e nós fomos esfriando. Então talvez muitos de nós estejamos precisando de um reavivamento. Pastor, mas o senhor não conhece a minha história. Eu posso não conhecer a sua história, que te fez ficar frio, ou que te fez amornar na sua caminhada. Mas eu digo a você, eu conheço alguém chamado Espírito Santo de Deus, que quando ele vem, ele toca, ele queima, ele muda tudo. Ele muda absolutamente tudo.
Então o avivamento ou reavivamento, ele vai se dar nas nossas vidas quando antes de qualquer coisa nós cantarmos talvez aquela canção que diz: quero voltar ao início de tudo. Lembra da canção? Primeiro amor? Sabe por que muitos de nós esfriamos? Sabe por que muitos de nós diminuímos a nossa velocidade? Porque o nosso primeiro amor se foi. Nós entramos no modo automático. Nós começamos a viver uma vida cristã automática. O primeiro amor se foi. Hoje nós temos na igreja de Jesus Cristo uma multidão de pessoas deprimidas, tristes, abatidas e insatisfeitas. Sim ou não? Sim! Claro que sim. Aliás, eu arrisco dizer a você, talvez até exista uma pesquisa sobre isso, eu não sei. Mas eu arrisco dizer a você que muita gente vem para a igreja mais por conta da depressão, vem para a igreja por conta da tristeza, por conta do seu abatimento, por estarem insatisfeitas com alguma coisa. Aí essas pessoas, elas entram na igreja, são tocadas pelo amor de Deus, uau, as coisas começam a mudar, o coração começa a queimar, aquele primeiro amor incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, e aí o cara vai, a pessoa queima, só que a caminhada vem, os anos vão se passando e a coisa vai esfriando, porque não alimentou o fogo. E aí entra, então, volta às suas depressões, suas tristezas, os abatimentos, insatisfações. E qual é a causa da realidade na vida de muitas pessoas? A esmagadora maioria das pessoas, talvez por conta das suas vidas cotidianas. O seu trabalho, o seu relacionamento, o seu casamento começou a dar um monte de BO, começou a dar um monte de coisa, e ela começa a ficar insatisfeita, nada está bom para ela, a igreja não está boa, o pastor já não está legal, o louvor já não presta, tudo começa a ficar ruim. Tudo começa a ficar ruim. Então nós começamos a ser afetados, esse esfriamento, ou nós começamos a perceber a necessidade de um reavivamento, quando nós percebemos que estamos frios, que as coisas em nós já não eram mais como eram antes. E aí nós começamos a pensar, mas por que eu estou assim? Eu estou assim por conta do meu marido, eu estou assim por conta da minha esposa, eu estou assim por conta das dificuldades da minha vida financeira, mas a grande minoria deixa de olhar para si mesmo e dizer assim, eu estou assim por conta de mim mesmo, por conta dos meus erros, por conta dos meus pecados. Eu estou assim, eu esfriei, eu diminuí a minha velocidade, eu esfriei, eu já não tenho mais o mesmo vigor, porque eu deixei de fazer o que é correto. Eu deixei de viver a palavra, eu entrei no modo automático e eu vivo a minha vida cristã de forma automática. As questões externas, elas têm muito mais importância na vida das pessoas do que a sua própria condição, ou a condição do seu próprio coração em relação a Deus. Não, hoje eu estou triste, eu não vou para a igreja porque aconteceu tal coisa dentro da minha casa. E depois as pessoas começam a se perguntar, como é que eu cheguei nisso? Como é que eu esfriei? Como é que eu me abati? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Por isso nós precisamos de um avivamento, amém? Nós precisamos de um avivamento. Eu preciso que você, por favor, deixe o seu coração aberto. Não feche seu coração. Não feche seu coração. Não feche seu coração. Eu digo isso porque eu estou vendo isso. Não feche seu coração, porque Deus quer ministrar a sua vida essa noite. E se você deseja viver uma nova vida, uma vida reavivada, você precisa manter o seu coração aberto. Por isso nós precisamos de um avivamento. Por isso nós precisamos buscar esse reavivamento em nossas vidas. Hoje eu poderia citar, como eu falei para você, grandes nomes que estiveram à frente dos maiores avivamentos que aconteceram na humanidade. E eu vou começar lá no comecinho. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro em Atos 2, o primeiro grande avivamento, veio o Pentecoste e uau, línguas de fogo queimando sobre a vida das pessoas, aquela coisa toda. O apóstolo Pedro. Depois, lá em 1500 e bolinha, vem quem? Martinho Lutero. Vem lá Martinho Lutero. Vem Charles Finney, no século XVIII, que eu acabei de citar para vocês. John Wesley. George Whitefield, um inglês. Agora preste atenção aqui. Esse homem chamado George Whitefield era um inglês. Ele atravessa 13 vezes da Inglaterra, Oceano Atlântico, para a América. Lá no século XVIII. Ele atravessa da Inglaterra para a América 13 vezes para pregar o evangelho na América. E sabe quanto tempo demorava uma travessia do Atlântico naquela época? De 60 a 80 dias, dependendo das condições do vento.
80 dias dentro de um navio, balançando de um lado para outro, para pregar o evangelho na América. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, William Seymour, o pai da Rua Azusa, um grande afrodescendente que deixou que Deus pudesse queimá-lo, e ele queimou durante 3 anos com todo mundo lá na Rua Azusa. Um dos maiores avivamentos do século XX, Billy Graham. E agora, pouco atrás, nós tivemos aí em Ashburn, alguma coisa assim, 2023, aquele avivamento. Cada um desses homens ousados e usados por Deus para trazer um despertamento das suas igrejas, das suas cidades, nos seus países, e muitos atravessando continentes, levando esse avivamento para outros lugares. Eu fiz uma soma rápida dos principais avivalistas do século 17, 18, 19 e 20, e fiz uma soma rápida de cabeça, mais ou menos, mais de 6 a 10 milhões de pessoas alcançadas por Jesus, por conta de homens que simplesmente... Gente, como é que é o nome daquele pregador que diz, dá-me a Escócia ou morro, que eu não consigo lembrar? John Knox. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Acho que Jesus olhou para ele, cara, eu queria você aqui comigo, mas você vai ter que ficar aí, eu vou te dar a Escócia. Eu vou te dar a Escócia. E todos esses homens estavam apontando para uma mesma direção. Todos os nomes que eu citei e outros que eu não citei apontavam o avivamento na mesma direção. Porque não há um avivamento de uma igreja, não há avivamento de uma cidade, não há avivamento de uma nação, sem que haja antes avivamento no coração de homens, de mulheres, de jovens e de crianças. Crianças. Não haverá avivamento na cidade de Jaraguá do Sul se antes de qualquer coisa o nosso coração não for avivado. Se o nosso interior não estiver queimando e avivado. Mas aí talvez você esteja se perguntando, existe, pastor, um caminho que eu possa trilhar para que este avivamento ele venha acontecer na minha vida? Existe esse caminho? Repete comigo assim, sim. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, sim, existe um caminho. E esse caminho não é te dar um tambor nas mãos, um violão nas mãos e sairmos pela rua. Gente, eu não tenho absolutamente nada contra a marcha para Jesus. Não tenho mesmo. Mas também tenho muito pouca coisa a favor. Desculpa aí, estou abrindo meu coração, né? Porque não produz nada. Não produz nada, gente. Não produz nada. É um grupo de pessoas que, faixas, eu amo Jesus, Jesus é a salvação da minha cidade, mas nada acontece. Nada acontece. Absolutamente nada acontece. Então talvez você esteja se perguntando, tá, que caminho que eu tomo? Que caminho que eu tomo para que as coisas comecem, o meu coração comece a queimar e eu volte a ser um homem, uma mulher avivado? Eu vou te dar esse caminho. Eu vou te dar esse caminho. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 e 38. O apóstolo Pedro diz assim, quando ouviram ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos, irmãos, o que nós faremos? Quem poderá nos salvar? Meu Chapolin Colorado. Quem poderá nos salvar? E eu vou fazer essa pergunta de uma forma diferente. Quem poderá nos avivar? Não. Não, querido. Não, querido. Se você respondeu Jesus, Espírito Santo, Deus, não. Não. Não, querido. Quem vai poder te avivar está descrito aqui no verso 38. Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Você quer ser avivado? O caminho é o arrependimento. Nosso Deus estabeleceu condições claras para um verdadeiro avivamento. E essas condições claras, elas vão se dar em 2 níveis. Cutuca, não precisa olhar, só cutuca e diz assim para ela, são 2 níveis, hein? Quais são os 2 níveis? O nível pessoal e o nível coletivo. Eu vou perguntar de novo. Quantos de verdade precisam de um reavivamento aqui? Não tenha vergonha de levantar as suas mãos, porque eu já chorei muito hoje de manhã pedindo a Deus por isso sobre a minha vida. Vamos falar então desse primeiro nível chamado nível pessoal. Nível pessoal.
O primeiro caminho dentro do avivamento ou reavivamento a nível pessoal chama-se arrependimento. Lucas capítulo 15, verso 7 diz assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Atos 2,38, que eu citei agora há pouquinho para vocês, que fala sobre, que nos mostra que o arrependimento é a condição necessária para que nós possamos ter um relacionamento correto com Deus. Quer ter um relacionamento correto com Deus? Começa no arrependimento. Um relacionamento correto com Deus, meu querido, essa veio fresquinha. Ela não vai começar assim: grande, poderoso, eterno, soberano, salvador, eterno criador dos céus e da terra. Um relacionamento correto com Deus não começa por aí. Um relacionamento correto com Deus começa com os joelhos no chão, o rosto no pó, dizendo: Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ali começa um relacionamento correto com Deus. E é interessante que quando nós lemos Lucas capítulo 15, verso 7, que esse versículo lhe fala sobre a parábola das 90, lembra? 100 ovelhas, da ovelha perdida? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Lembra disso? É a parábola da ovelha perdida. Agora o interessante é que nós sempre aplicamos o texto de Lucas 15 para o ímpio. Você já parou para pensar nisso? Lucas 15, nós sempre aplicamos esse texto para o ímpio e nunca para nós mesmos. Eram quantas ovelhas? Elas tinham um pastor, sim ou não? Elas faziam parte do mesmo rebanho, sim ou não? Elas estavam juntas no mesmo aprisco, sim ou não? Uma delas sai e se perde. Não está falando do ímpio, meu irmão, está falando da gente. Está falando da gente, arrepender-se. Arrependimento. Aí você vai dizer assim para mim: arrepender do quê? Óbvio, do pecado é uma coisa óbvia. Vamos lá, né? Do pecado é uma coisa óbvia. Só que daí nós começamos a classificar o pecado. Tá, eu não minto, eu não furto, eu não traio, eu isso, eu aquilo. Mas eu falo mal, mas eu murmuro, mas eu condeno, mas eu julgo. Arrepender-se dos pecados não é somente eu deixar de matar, de roubar, não é somente eu deixar de adulterar, de me prostituir, de fornicar, não é só eu deixar de fazer coisas que nós classificamos como pecadões, mas é nós começarmos a prestar atenção no nosso coração e vermos aquilo que realmente está lá dentro. E começarmos a passar uma régua em tudo isso e dizer: Senhor, eu estou assim, tende misericórdia de mim. Arrependermos do pecado. Mas talvez também nós precisamos nos arrepender da frieza que nós permitimos nós mesmos estarmos. Porque só você é responsável pela frieza espiritual que você enfrenta. O pastor não é responsável, a igreja não é responsável, o seu cônjuge não é responsável. O responsável por você estar nessa frieza é você mesmo. Então talvez nós tenhamos que nos arrepender de permitirmos nós entrarmos nessa própria condição. Mas, vamos lá, me arrepender do quê? De não estar fazendo e cumprindo a vontade de Deus da minha vida. De nem querer mesmo saber qual é essa vontade, com medo do que Ele vai me falar. Não, vai que Deus diga que eu tenho chamado para as nações. Vai que Deus diga assim: meu filho, vou colocar você no meio do Irã. E você vai ser o proclamador do meu evangelho lá. Hã? E aqueles que já sabem a vontade, aqueles que sabem aquilo para o qual foi chamado, aqueles que já conhecem o seu ministério, aquilo que Deus tem colocado ou já colocou e ainda não exercem por várias questões. Talvez nós precisamos nos arrepender de estarmos dizendo não à vontade daquilo que Deus nos criou para sermos e nos criou para fazermos. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos a nossa verdadeira condição e aceitarmos a nossa realidade interior, então não haverá avivamento. Eu preciso olhar para mim e dizer assim: rapaz, eu não estou bem, eu preciso mudar isso para que esse reavivamento venha. E aqui eu vou simplificar, ou eu vou resumir tudo isso numa frase, que depois eu vou colocar lá no nosso grupo para você. A consciência da nossa real condição interior, em contraste com o que a palavra de Deus me pede, ser semelhante a Jesus, uma vez que ela é exposta,
ela precisa produzir quebrantamento, confissão de pecados, desejo de uma vida cristã correta e autêntica. Porque se eu olho essa palavra e eu não sou mais confrontado por ela, e ela não produz mudança em mim, meu irmão, não vai vir avivamento. Você vai continuar na mesma condição. Pastor, eu pensei que essa série de mensagens ia me jogar para cima. Vai mesmo. Mas vai te jogar para cima mesmo. Eu já cansei de falar e vou falar de novo. E não me canso de falar. Enquanto for pastor aqui da casa, não vou cansar de falar. Eu só tenho uma função, meu irmão. Eu só tenho uma função: preparar você para o reino. Preparar você para o céu. A minha função é essa. Só que eu não vou preparar você passando a mão no seu ego. Eu não vou preparar você falando um monte de abobrinha para você só para encher o teu coração de alegria, não. Aliás, a palavra de Deus nunca foi fonte de alegria. Antes de qualquer coisa, ela é espada. Antes de qualquer coisa, ela nos confronta. Antes de qualquer coisa, ela nos aponta. Você está errado, você precisa de mudança. A palavra de Deus é assim. Agora aqui dentro desse nível pessoal, há uma segunda trilha que você precisa caminhar. Repete comigo assim: santificação. 1 Pedro capítulo 14, verso 16, diz assim: olha como Pedro começa esse versículo. Como filhos obedientes. Olha para a pessoa que está ao seu lado, que daí dá um tempinho de beber água, e pergunta para ela assim: você tem sido obediente? Não precisa responder. 1 Pedro capítulo 1, verso 14 e 16 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Aqui ele está falando com homens e mulheres que já fazem parte do corpo, de homens e mulheres que já têm o selo do Espírito. Ele está falando aqui com homens e mulheres que correm sim o risco de esfriarem e de se desviarem, porque eles se permitiram se amoldar aos maus desejos do velho homem. E ele continua: quando vocês viviam na ignorância, ou seja, não somos mais ignorantes da verdade. Não temos mais desculpas para dar. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. O apóstolo Pedro é enfático: sejam santos. Na verdade, Pedro aqui está fazendo menção a Levíticos capítulo 11, verso 44 e 20, verso 7. Agora, qual é o propósito da santidade? Qual é o propósito da santidade? É produzir o caráter de Deus na sua vida. É produzir o caráter de Deus na sua vida. Uma vez que o caráter de Deus é produzido na sua vida, o caráter de Deus é produzido na vida da igreja. Gente, você precisa acordar para essa realidade. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Qual o propósito da santidade? De nós ser produzido o caráter de Deus. A semelhança de Jesus, conforme o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 8. A santificação, ela vai... Olha que coisa interessante. A santificação é o que vai atrair a presença do exército, do Eterno para as nossas vidas. Vou furar teu balãozinho. Gente, eu sou suspeito em dizer, amém? Eu sou suspeito, certo? Nós temos as nossas falhas aqui. Mas, gente, eu sou bem rodadinho, tá? Bem rodadinho. São poucas igrejas que têm um louvor tão abençoado como tem o nosso. Tá? Eu não estou sendo demagogo, não. Só que deixa eu te falar uma coisa. Um louvor bonito, maravilhoso, bem executado, atrai a presença de Deus, sim ou não? Você acha? Você acha? Ou é a tua vida de santidade que vai atrair a presença de Deus sobre esse ambiente? Deus, ele vem e se estabelece. Deus vem e ele se manifesta no meio de um povo santo. Porque daí o louvor se torna santo. E aí tudo que flui daqui de cima é santificado e volta para ele em louvor, em gratidão, em adoração. Aliás, você sabe qual é o significado correto biblicamente da palavra adoração? Você sabe? O que é adoração? Não? Submissão.
Submissão. Por isso que a palavra diz, por isso que o Senhor falou, não terá diante de você outros deuses. Somente a Deus você adorará. Está falando de submissão. Então, santificação atrai a presença do Eterno no meio, em nós e no meio de nós. Consequentemente, a igreja desfruta disso. Hebreus capítulo 12, verso 14, o escritor diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Gente, eu comecei a pensar, o que tem a ver viver em paz, se esforçar para viver em paz e ser santo? Né? Não dá a impressão de ser duas coisas desconectas? No mesmo versículo, na mesma frase, esforcem-se para... eu não lembro nem qual foi a versão que eu coloquei ali, mas ok. Esforcem-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa. Parece que a coisa... Ok. O que tem a ver se esforçar para viver em paz e procurar ter uma vida santa? Porque quem busca a santificação, meu irmão, quem busca a santificação, automaticamente, ele vai fluir isso na vida corporativa, na vida coletiva da igreja. Automaticamente a paz está estabelecida. Ela está estabelecida. Por que santificação? Josué capítulo 3, verso 5 diz assim: Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ora, é bem interessante o contexto desse versículo, porque no capítulo 3, Josué já havia assumido o comando do povo de Israel, ele estava de frente para o Jordão e iria ter que atravessar. E aí ele chama os levitas, prepara todo o negócio lá, e ele lança essa ordem a todo o povo. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E qual foi as maravilhas? A arca da aliança, carregada pelos levitas, foi à frente. E no momento que eles tocam o pé no Jordão, o Jordão se abre. Aí eu digo para vocês, quem quer viver maravilhas? Aí eu vou perguntar de novo, quem quer viver maravilhas? Sem santificação você não vai viver isso. Não vai. É duro de nós ouvirmos isso? É duro. É difícil? É difícil. Mas Deus, como isso é necessário para as nossas vidas, como isso é preciso para as nossas vidas. Nível pessoal, agora para encerrarmos, vamos para o nível coletivo? Vamos falar para no nível coletivo. Olha que coisa. No nível pessoal nós temos dois caminhos a trilhar: o arrependimento e Vamos lá. Nós temos dois caminhos a trilhar no nível pessoal: o arrependimento e a santificação. No nível coletivo nós temos um caminho, poderiam de repente colocar alguns outros, mas existe um caminho a nível coletivo, que se ele não for exercido por nós como igreja, o avivamento ou o reavivamento, ele não acontece. Aliás, eu coloquei errado, o avivamento, porque o reavivamento começa nas nossas vidas, no nível pessoal. E uma vez que isso acontece dentro de nós, então nós como igreja, agora a nível coletivo, nós vamos viver e viveremos o avivamento, amém? Qual é a trilha no nível coletivo? Repete comigo: unidade. Meu irmão, sem unidade nós não teremos avivamento. Por que eu digo isso com toda certeza? Todas as histórias dos avivamentos que houveram, que aconteceram desde os séculos passados, todos eles têm uma prerrogativa: a unidade. A unidade. No nível coletivo, a unidade é o fator fundamental para o avivamento da igreja. Unidade. Nós estamos até agora afirmando que sem arrependimento não há avivamento. Amém? Isso é tanto no pessoal quanto no coletivo. Mas espera aí, se já há arrependimento a nível pessoal, por que precisa haver o arrependimento no nível coletivo? Aquele texto que você já conhece de trás para frente, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei ou sararei a sua terra. Coletivamente, Deus espera de cada um de nós a unidade para que nós possamos viver coletivamente o avivamento. Unidade. Quando
Quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós ficamos vislumbrados, nós ficamos extasiados e até mesmo empolgados com tudo o que o Senhor fazia através do apóstolo de Pedro e seus apóstolos. Sim ou não? Vamos lá, vou perguntar de novo. Quem é que não fica empolgadão vendo a primeira igreja, a igreja primitiva de Atos, tudo o que eles faziam com Pedro e os apóstolos? Quem não fica empolgado? Sim ou não? Rapaz, vamos lá, né? Os homens eram fera. Pedrão lá abriu a boca, arrependei-vos, raça de víboras. Tudo bem, eu sei que foi João Batista que falou isso, ok? Tá tudo certo, não estou confundindo não, mas eu só estou aqui parafraseando. Né? Arrependei-vos, cambada de safados. Eu estou brincando, certo? Para não dizer que foi João Batista. 3.000 almas se converteram. Bastou uma palavra. Qual foi a palavra? Arrependei-vos. 3.000 almas se renderam. Então, quando nós olhamos para os feitos de Pedro, quando nós olhamos para os feitos da igreja de Atos, a gente fica, uau, meu Deus. Acho que até tem uma canção que fala alguma coisa a respeito da igreja de Atos, eu não recordo. Enfim, e nós ouvimos ministrações, e quem quer que a igreja seja igual à igreja primitiva? Eu quero, glória a Deus, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós aprendermos a viver a unidade da igreja de Atos, é que nós teremos o poder da igreja de Atos. A igreja de Atos só tinha o poder que tinha porque ela era unida. Ela era unida, por isso que ela era poderosa. Ela era unida na sua caminhada, era unida nos seus propósitos, ela era unida em tudo que ela fazia. Por isso que ela fazia o que fazia e os resultados eram extraordinários. Atos, a igreja de Atos pagou um preço de unidade para que ela pudesse viver o Pentecostes. Ela pagou um preço de unidade. E esse é o problema da igreja de hoje. Ela quer o poder, ela quer os sinais, ela quer as maravilhas, ela quer tudo aquilo que aconteceu na igreja de Atos, mas ela não quer a unidade. Eu não vou nem entrar no mérito da questão de exemplos que eu poderia dar da falta de unidade, que muitas vezes não vai nos levar aonde a gente precisa. Enquanto a igreja não despertar para isso, não vai acontecer. Não vai. Talvez você esteja se perguntando assim, tá, pastor, mas unidade em quê? Unidade em propósito, meu irmão. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diz assim, unidade de propósito. Gente, quando nós lançamos aqui alguma coisa, nós lançamos aqui uma pastelada, quando nós lançamos aqui um chuco, um tic-nex, um negócio, e quando a gente lança alguma coisa, você acha que a gente lança só para encher linguiça? Você acha que a gente monta todo um calendário? Você acha que a gente monta todo um planejamento? É uma escola aqui, é um seminário ali, é uma conferência aqui, é aquilo ali, não, nós vamos fazer isso aqui. Porque você acha que a gente faz isso só para encher calendário? Meu irmão, como seria bom, os músicos agradeceriam bastante, se nós tivéssemos um culto só no domingo e nós ficássemos de segunda a sábado sem fazer nada. Eu não atendo, as pastoras não atendem, ninguém conversa com ninguém. Olha, a gente só vai se reunindo no domingo, glória, glória, aleluia, e está tudo bem. Tudo que nós fazemos é em torno de um propósito. E antes de qualquer propósito terreno está o propósito da sua salvação. Está o propósito de manter o seu coração aquecido, está o propósito de levar você ao entendimento de um tempo de transformação para a sua vida, está o propósito de levar você ao entendimento de que Deus tem muito mais para você, só que esse muito mais vai depender do custo que você está disposto a pagar. Atos viveu o que viveu porque ela pagou um custo, o custo dela foi alto para viver o que ela viveu. Então entenda, tudo que nós fazemos, a unidade em quê? Em propósito, a unidade em amor, a unidade em aceitação, eu aceitar o meu irmão e entender que ele com as falhas dele, ele continua sendo meu irmão, e eu tenho que amá-lo, porque a Bíblia diz que eu tenho que amá-lo, o Senhor diz que eu tenho que amá-lo. Quando eu penso em nós vivermos a unidade, estamos falando de uma unidade de comunhão, Lembra que eu falei lá naquele domingo, lá no sábado do Elder, né? Que eu falei, olha gente, eu a partir de agora não fico mais insistindo para participar das coisas. Lembram disso? O propósito permanece. Eu lanço, vai ter tal coisa, veio, não veio, perdeu.
Porque se nós como igreja não temos a consciência de que vivemos em torno de um propósito, o propósito tanto me beneficia quanto beneficia o coletivismo, a coletividade, então, por que eu vou fazer diferente? A unidade na tolerância, a unidade no respeito, a unidade do trabalho, a unidade no servir o reino. Sabe, nós desejamos ver as manifestações poderosas do Espírito Santo em nossas vidas. Nós desejamos ver as manifestações poderosas do Espírito Santo na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, nos nossos ministérios pessoais. Nós desejamos crescer, amém? Desejamos ver vidas transformadas e salvas, amém? Amém, nós desejamos. Aliás, mesmo que nós tenhamos esse desejo profético, de vermos vidas sendo salvas, de vermos vidas sendo transformadas, de vendo vidas sendo restauradas, ainda que nós tenhamos esse desejo profético, e mesmo que isso esteja queimando no nosso coração, por que muitas vezes o avivamento não vem? Não vem porque falta unidade. Não vem porque falta unidade. Queridos, repete assim comigo: a santificação me leva à unidade de espírito. Quando eu me santifico de forma pessoal, a minha santificação, ela vai levar com que a coletividade, ela vai levar com que a unidade da igreja, elas tenham o mesmo vínculo pelo Espírito. Repete comigo: a unidade de espírito atrai o avivamento. Unidade. E eu encerro citando novamente 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o Senhor nos ouvirá, do céu Ele nos perdoará, do céu Ele nos curará.